Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma aula de geografia e hoje a gente vai falar sobre a formação e a diversidade da população brasileira. Uma das características mais marcantes da população brasileira é a diversidade cultural, que está relacionada com a mistura de diferentes povos, da qual a população brasileira se originou. Além dos diversos grupos indígenas de povos nativos das terras que deram origem ao Brasil, a população foi constituída inicialmente por colonizadores portugueses e africanos escravizados. A partir do século XIX, depois que o país conquistou sua independência, grande número de imigrantes chegou ao Brasil em busca de melhores condições de vida. Além dos europeus, principalmente italianos, espanhóis e alemães, aportaram no país. Já no século XX, correntes migratórias provenientes da Ásia, como japoneses, coreanos, sírios e libaneses, e de países latino-americanos como Bolívia, Haiti e Venezuela. Quando os portugueses chegaram às terras que hoje fazem parte do território brasileiro, em 1500, estima-se que viviam aqui entre 2,5 milhões de indígenas, de mais de 100 etnias diferentes, organizados de acordo com seus costumes e tradições. O contato com os portugueses, porém, modificou o modo de vida de grande parte desses povos. Muitos indígenas foram escravizados ou morreram assassinados ou vítimas das doenças trazidas pelos colonizadores, já que não tinham resistência a doenças que eram comuns na Europa. Os portugueses impuseram aos indígenas seus modos de organização social e política, além de suas crenças. Desse modo, muitos deles passaram a falar outra língua, ter outra religião, outros hábitos alimentares, entre muitas mudanças provocadas pelo etnocídio. Registros feitos desde os primeiros anos de colonização indicam que os portugueses denominaram dois grupos indígenas, Tupi e Tapuia. Os tupis se concentravam no litoral e sua língua e seus costumes eram muito semelhantes. As outras etnias indígenas, como Botocudo, Aimorés, Carijó e Guaianá, que tinham línguas e costumes diversos e habitavam áreas mais próximas ao interior, eram chamados pelos portugueses de Tapuia. O contato entre indígenas e colonizadores portugueses foi marcado pela resistência de alguns povos indígenas e, ao mesmo tempo, pelo alinhamento de outros com os portugueses. Os indígenas foram fundamentais para que os portugueses tomassem mais conhecimento dessas terras, mas muitos foram escravizados para trabalhar na extração de pau-brasil e depois na produção de cana-de-açúcar e na exploração de ouro. Tanto os povos que aliaram aos portugueses quanto os que se mantiveram unidos têm grande participação na cultura da população brasileira, como na língua e na culinária, entre outros aspectos, de forma marcante até os dias atuais. Ao longo da história, os indígenas procuraram resistir à imposição cultural dos colonizadores e lutar por seus direitos. Em 1910, foi criado o Serviço de Proteção dos Índios, que instituiu aos indígenas o direito à posse coletiva da terra em que viviam. Em 1967, o Serviço de Proteção dos Índios foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, conhecida hoje a FUNAI. E em 1973 foi aprovado o Estatuto do Índio, um conjunto de normas que até hoje visa garantir a preservação da cultura indígena. Em 1988, foi promulgada uma nova Constituição Federal, a primeira do país a conter um capítulo composto dos artigos 231 e 232 sobre as populações indígenas. Hoje, esses povos são reconhecidos como culturalmente diferentes e têm o direito de manter seus costumes e tradições. De acordo com o Censo Demográfico de 1991,
realizado pelo IBGE, aproximadamente 294 mil brasileiros se autodeclararam indígenas nessa época. Já em 2010, esse número subiu para cerca de 897 mil, dos quais 517 mil moravam em terras indígenas e 380 mil viviam fora das terras, tanto em áreas urbanas como rurais. Em 20 anos, portanto, a população indígena brasileira triplicou. Esse crescimento está relacionado ao processo conhecido como etnogênese ou reetnização, que ocorre quando os indígenas passam a reassumir e a recriar suas tradições depois de terem sido obrigados a negá-las como forma de sobrevivência. Embora ainda existam grupos indígenas isolados vivendo de caça, pesca, coleta e pequena agricultura no interior da floresta amazônica, outros desenvolvem atividades que geram renda, tanto em áreas urbanas quanto rurais. Criam gado, cultivam alimentos, recebem turistas, vendem artesanato. Mas é importante destacar que a integração cultural não extingue suas tradições, mesmo para os que vivem nas cidades. Entre os séculos 16 e 17, Salvador e Recife foram os principais pontos de entrada de africanos escravizados trazidos à força para o Brasil. Eles eram capturados por mercadores do continente africano, na região onde atualmente se localizam Angola e Nigéria, e vendidos aos mercadores portugueses, que, por sua vez, transportavam em navios em condições muito precárias e os comercializavam nos portos brasileiros. Posteriormente, entre os séculos 18 e 19, o principal porto de entrada de africanos escravizados foi o Rio de Janeiro, com predomínio dos originários de onde atualmente é Moçambique. Entre os séculos 16 e 19, o trabalho dos africanos escravizados foi a base de mão de obra para as mais variadas atividades econômicas desenvolvidas no Brasil. Além de trabalharem nos latifúndios de exportação de cana, de açúcar e café, produziam alimentos para o mercado interno, criavam gado, exerciam atividades domésticas, cuidavam das crianças. Nas cidades, trabalhavam no transporte de pessoas e mercadorias, no comércio em oficinas, entre muitas outras atividades. Enquanto a escravidão vigorou no Brasil, houve resistência por parte dos africanos, por meio de revoltas e fugas, além de manifestações políticas de movimentos que lutavam pelo fim da escravidão. Como as publicações que circulavam em jornais no século XIX, a proibição do tráfico de escravo, instituída pela Lei Eusébio de Queiroz, ocorreu em 1850, e a abolição da escravidão, determinada pela Lei Áurea, em 1888. Ao longo da história do Brasil, os africanos contribuíram significativamente para a cultura do país. Fazem parte da cultura brasileira comidas, palavras, religiões, ritmos musicais, entre muitas outras contribuições culturais de origem africana. As comunidades remanescentes de quilombolas podem assegurar essa herança cultural e, ao mesmo tempo, representar ainda nos dias de hoje a luta dos seus antepassados. Com a chegada de grandes correntes migratórias, a população brasileira começou a crescer e se diversificar mais rapidamente. Na segunda metade do século XIX, o Brasil passou a incentivar a vinda de imigrantes europeus. As correntes migratórias provenientes de diferentes lugares da Europa se intensificaram a partir da proibição do tráfico de escravos e, sobretudo, depois da abolição da escravidão. Nesse período, a demanda por mão de obra era grande, principalmente nos cafezais, e o trabalho que antes era feito por pessoas escravizadas passou
em grande medida a ser realizado por imigrantes que buscavam melhores condições de vida no Brasil. Em 1884 e 1940, a maior corrente de imigrantes livres foi a italiana, mas também aportaram no território brasileiro, nesse período, espanhóis e alemães, entre outros de diferentes nacionalidades. Os japoneses, por exemplo, começaram a chegar ao Brasil a partir de 1908 e, inicialmente, direcionaram-se em sua maioria para as fazendas de café, no interior de São Paulo e no norte do Paraná. Além de buscar trabalho nos cafezais da região sudeste, muitos imigrantes portugueses, italianos, alemães e poloneses ocuparam terras e promoveram nova configuração territorial no estado sul do país. O desenvolvimento industrial ocorrido a partir da Primeira Guerra Mundial também atraiu mão de obra estrangeira para as atividades industriais que se iniciavam, principalmente em São Paulo. Muitos imigrantes montaram seus próprios negócios, como oficinas, padarias, lojas, nas cidades que rapidamente prosperavam. No entanto, a partir dos anos 30, houve uma significativa redução na entrada de estrangeiros no país por dois motivos: a Lei de Cotas de Imigração e a crise econômica mundial de 1929. A Lei de Cotas, criada pelo governo Getúlio Vargas em 1934, com o propósito de oferecer a mão de obra nacional, restringiu a entrada de imigrantes. A cada ano, só poderiam entrar 2% do total de imigrantes dos últimos 50 anos, por nacionalidade. Por exemplo, se tivessem entrado 100 mil pessoas de certo país no período de 1985 a 1934, em 1935 só poderiam ingressar 2 mil imigrantes dessa nacionalidade. Além disso, a crise econômica mundial, iniciada em 1929, atingiu duramente o Brasil, principalmente a cafeicultura, a atividade mais importante na época e que atraía a vinda de imigrantes. Até os dias atuais, ainda em que menor escala, o Brasil recebe imigrantes de diversas nacionalidades: árabes, sírios e libaneses, chineses e sul-coreanos, vários de origem sul-americana, como argentinos, uruguaios, paraguaios, bolivianos, chilenos e venezuelanos, além de haitianos e pessoas do Caribe e de vários países africanos, com destaque para Angola, Cabo Verde e Nigéria. Desde o início da colonização portuguesa, a região que hoje conhecemos como Nordeste passou por muitas transformações. Foi no litoral dessa região que os portugueses iniciaram seu processo de ocupação, atribuindo-lhe uma importância econômica e política. No século XVI, o cultivo de cana-de-açúcar foi a principal atividade econômica da região, que mais tarde viria a ser chamada de Nordeste. A partir da cana produz-se o açúcar, um produto que na época era muito procurado na Europa e, portanto, de grande valor de exportação. O clima tropical quente e úmido, além do solo argiloso e muito fértil, chamado massapê, possibilitou o bom desenvolvimento dessa cultura. O problema, porém, era o transporte dessa produção. A distância entre o Brasil e a Europa é grande e as embarcações da época eram precárias. Para que os gastos com as viagens compensassem, era necessário carregar uma grande quantidade de açúcar por viagem e por isso os engenhos eram grandes propriedades monocultoras e utilizavam muitos trabalhadores. Essa era a forma de baratear os custos da produção na época. Com o intuito de baratear ainda mais os custos, os colonizadores portugueses adotaram nos engenhos o mesmo sistema de mão de obra já utilizado em outras áreas de sua ocupação, a escravidão.
Nas primeiras décadas da colonização, os indígenas foram escravizados. No entanto, a partir de meados do século XVI, os colonizadores portugueses passaram a praticar cada vez mais o tráfico e a comercialização de africanos. Por isso, o trabalho que antes era feito por indígenas nos engenhos de açúcar passou a ser executado por pessoas escravizadas de diversas etnias do continente africano. Ainda no período colonial, outras duas atividades econômicas tiveram bastante papel na ocupação das terras que hoje formam a região Nordeste: a pecuária extensiva e o cultivo de algodão. No início, a pecuária se desenvolveu perto dos engenhos, como uma atividade complementar, mas ao longo dos séculos XVI e XVII expandiu-se para o interior, em busca de novas pastagens, estimulando a ocupação dessa parte do território. As principais áreas de criação de gado, constituídas de bovinos e muares, localizavam-se ao longo do Rio São Francisco, que é um rio perene, e de seus principais afluentes. Por causa da disponibilidade de água e da vegetação mais abundante para a pastagem. Além disso, evitava-se que os animais destruíssem as plantações de cana-de-açúcar, o que ocorrera durante anos quando o gado era criado no próprio engenho. Durante o período colonial, a criação de muares foi muito importante na região, onde se localizam a Bahia, o Maranhão e o Piauí. Nesses estados haviam grandes fazendas de gado que abasteciam os engenhos de Pernambuco. Esses animais também eram utilizados para o transporte de carga, como água, alimentos, material de construção, entre outros. A pecuária de bovinos e muares promoveu o desenvolvimento de importantes municípios do Agreste, como Feira de Santana, Caruaru e Campina Grande, além de Oeiras e Teresina, a única capital nordestina localizada no interior do continente. Desde a época das feiras de gados e passagem de tropeiros, essas cidades do Agreste e do interior do Piauí exercem a função de importantes centros comerciais, e Teresina, por ser a capital desde 1852, a primeira capital do Piauí foi Oeiras, entre 1750 e 1852, tem grande diversidade de atividades econômicas: comércio, repartições públicas, estabelecimentos de ensino superior, entre outros. Entre o Maranhão e o Piauí, além da pecuária, desenvolveu-se o cultivo de algodão. A partir de meados do século XIX, quando ocorreu a Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865, a produção de algodão dos Estados Unidos diminuiu, favorecendo o crescimento da produção brasileira, que passou a abastecer os países da Europa. No entanto, com o fim do conflito, o setor algodoeiro no Brasil entrou em decadência econômica, porque os Estados Unidos voltaram a exportar esse produto com preços mais baixos. Algumas marcas do período de maior produção algodoeira do Brasil ficaram registradas na passagem da região como se no período colonial, os europeus, principalmente os portugueses, construíram centenas de fortes com o objetivo de impedir que outros povos invadissem o território. Aos poucos, nas regiões onde os fortes estavam instalados, começaram a surgir vilas que foram se desenvolvendo até se transformarem em cidades. Observe o mapa que mostra a distribuição da população pelo Nordeste em 2010. Como é possível constatar, em quase todos os estados dessa região, as áreas de maior densidade demográfica estão próximas ao litoral. Essa concentração da população na faixa litorânea, como vimos, é uma herança histórica da ocupação desde o período colonial e da produção voltada ao mercado externo. Hoje, ela é reforçada pela presença de indústrias e serviços e pela localização de importantes regiões metropolitanas. De acordo com dados de 2016, entre as regiões metropolitanas do Nordeste,
3 destacam-se em número de habitantes: a de Fortaleza, com 4 milhões e 19 mil habitantes, a de Salvador, com 3 milhões 984 mil habitantes, e a de Recife, com 3 milhões 940 mil habitantes. Essas regiões metropolitanas também têm grande importância no cenário nacional, já que são respectivamente a 5ª, a 6ª e a 7ª regiões metropolitanas com maior número de habitantes do Brasil. As 3 maiores regiões metropolitanas do Nordeste também são consideradas pelos regionais devido ao seu poder de atração exercido na própria região. Ao longo de quase todo o século XX, apesar de terem sido criadas alguns órgãos para incentivar o desenvolvimento regional, como a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, e o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, ADENOX, a economia nordestina não gerou empregos em quantidade suficiente para atender toda a sua população em idade ativa. Por isso, muitos nordestinos migraram para outras regiões à procura de trabalho. Muitos nordestinos, no entanto, migraram de um município para o outro, em diferentes estados, mas permanecendo no Nordeste. Com o crescimento de algumas cidades e a expansão das regiões metropolitanas, atraíram pessoas de pequenas cidades e das áreas rurais em direção aos novos polos industriais ou agrícolas. A partir da década de 1970, o fluxo de imigrantes da região Nordeste que se dirigiam a outras regiões do país foi reduzindo. Dessa época até os dias atuais, o governo federal e alguns governos estaduais e municipais tomaram medidas para atrair à região indústrias, hotéis, produtores agrícolas e empresas de vários outros setores do Sudeste e do Sul do país e também do exterior. Entre outras medidas, ofereceram incentivos fiscais a esses empreendimentos. Além disso, a migração pendular de sertanejos em direção ao agreste e à zona da mata nos períodos de longa estiagem na Caatinga também diminuiu a partir da década de 1980. Muitos lavradores se dirigiam a essa região em busca de trabalho no corte de cana-de-açúcar e em outras atividades agrícolas. Embora ainda exista na atualidade esse tipo de migração, foi muito reduzido com a construção de cisternas em casas, escolas e algumas áreas agrícolas. Além da atração de investimentos, os governos têm realizado programas de transferência de renda e fornecido merenda e transporte escolar, leite, remédios e outros gêneros de primeira necessidade. Tudo isso tem incentivado a redução do volume de pessoas e famílias que migram em busca de melhores condições de vida e trabalho. Por hoje é só, agora vamos fazer uma atividade para fixar melhor o conteúdo.